Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida. Estou meio arrupiado aqui, mas acontece, efeitos da quarentena. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus abençoe a vida de todos, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Mais uma terça-feira, pela misericórdia de Deus nos concedendo essa oportunidade, seguindo aí, conversando sobre o reino de Deus. E hoje nós temos um convidado muito especial, pastor Rod Marques, trabalha no Missão Evódia. E nós vamos conversar sobre missão transcultural com indígenas. Para quem não sabe, o povo indígena do Brasil, ele está dentro de uma classe dos menos evangelizados dentro da nossa nação. Além deles, nós temos surdo, mudo, nós temos ribeirinhos, sertanejos, nós temos também ciganos, mais ricos, mais pobres, quilombolas, imigrantes. Nós temos dentro dessa categoria que, infelizmente, são os menos evangelizados dentro do Brasil. Vamos esperar o pastor Rod Marques entrar para iniciarmos a nossa conversa. Desde já eu quero deixar a paz do Senhor aí para a Cristiane, que está online, está nos assistindo. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. O pastor Rod Marques acabou de entrar. E, irmãos, tem sido muito edificante esses, principalmente nossas vidas. Será que eu posso ver isso aqui? Pastor Rod Marques, Opa, Pai do Senhor, meu querido. Pai do Senhor, sua câmera está um pouco escura. Vou tentar arrumar aqui. Espera aí. Tá ok. Já fui universitário. Essa no caminho. Me ajuda aqui. Eu tô aprendendo a mexer com o negócio, agora deu certo. Tá certo, tá ótimo. Agora eu estou conseguindo ver o senhor. O que é? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem, sim. Graças a Deus. Tá tudo certo agora. Eu uso um fone de ouvido sem fio e às vezes ele dá mau contato. Se ele continuar, aí eu desativo ele e falo normal pelo microfone do telefone, tá bom? Tá bom, pra mim aqui tá chegando bem. Chegando bem, amém. Primeiramente, é um prazer estar falando com o senhor e conhecendo também, vendo assim pessoalmente, mesmo que por câmera. Eu acompanho muito os trabalhos do Evódia, sou um admirador do trabalho, porque também eu amo almas, e isso está no meu coração, essa chama. E eu admiro muito quem tem um chamado para a missão transcultural. Isso aí é uma bênção de Deus. E seja muito bem-vindo aqui ao nosso humilde Instagram para conversarmos um pouco sobre missão transcultural com o povo indígena. Primeiro, gostaria que você se apresentasse, pastor. Primeiramente, o prazer é todo meu. É uma grande satisfação também estar conhecendo aí o irmão também. E eu sou o pastor Rod Marques, sou da Igreja Ministério Assembleia de Deus. E o grande responsável por tudo isso é o meu irmão Oséias, que está aqui, ó. Dá uma olhadinha ali. Mas esse é o missionário Oséias.
Então nós estamos juntos aí e pode ficar à vontade. Tá bem, pastor? Tá ouvindo? Estou ouvindo sim. Ah, não, tudo bem. Eu falava no início que existe uma população no Brasil e essa população, infelizmente, é uma das menos alcançadas, menos evangelizadas. Entre elas estão os indígenas, nós temos também sertanejos, ciganos, surdo-mudo, nós temos ribeirinhos, quilombolas, imigrantes, os mais ricos e os mais pobres. Então, para que haja um despertamento na nossa vida com relação à obra missionária, ao trabalho de ir onde a alma está, Deus colocou no nosso coração de fazer aí algumas terças-feiras, conversando com pessoas que têm desejo e trabalho por alma, que têm algum conteúdo a dividir conosco a respeito do trabalho com almas, para que Deus use as nossas vidas e desperte aqueles que ainda não têm interesse. Então, eu sou muito grato pelo irmão, o pastor, ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouco do muito que Deus faz através da vida de vocês. Amém. A minha primeira curiosidade é o nome do trabalho. Como surgiu, Evode? O meu irmão Oséias é o grande idealizador, né, desse projeto, desse trabalho que Deus colocou no coração dele, isso há 5 anos atrás. E o Oséias, ele sempre gosta de procurar uma coisa diferente, um nome diferente. Os cultos que a gente faz de formas diferentes, a gente tem feito culto, por exemplo, em boteco. Dentro do boteco, conversa com o dono do bar e faz culto dentro dos botecos. Então a gente gosta de fazer uma coisa diferente do tradicional. E o nome também foi ele pensando bem sobre o nome, ele escolheu o nome Evódia, que significa em grego, que escolhe fazer o bem. Evódia era uma missionária do apóstolo Paulo, né? Era ela e a Sintique, as duas juntas ali, que vivia sempre em contenda, acredito eu, cada uma querendo servir mais o apóstolo Paulo na época. Então é isso aí, que escolhe fazer o bem. Glória a Deus. E os trabalhos, o direcionamento para fazer os trabalhos, porque o que eu acompanho, vocês têm trabalhos tanto com os Machacali, quanto o Vale de Jequitinhonha, e também na Bolívia. Os trabalhos, como que foi? O trabalho do Vale do Jequitinhonha foi o primeiro trabalho que a gente foi fazer. Na verdade, o meu irmão, ele, há 15 anos atrás, ele viveu uma situação muito difícil, isso financeiramente mesmo, passou necessidade, chegou a passar fome. E eu sempre digo que a pessoa que trabalha com pessoas necessitadas de alimento são pessoas que viveu. Só pode falar mesmo com propriedade de fome quem viveu, quem viveu a fome. A gente teve uma irmãzinha de 9 meses que chegou a falecer por não ter comida. E nós nascemos no Vale do Jequitinhonha. Então, meu irmão, ele fez um pedido para Deus há 15 anos atrás. Falou: Deus, se o Senhor me abençoar um dia, eu quero escolher a cidade mais pobre do Brasil para mim poder estar levando um caminhão de cesta básica. E isso, graças a Deus, aconteceu. E a nossa ideia era encher um caminhão de cesta básica e levar no Vale de Jequitinhonha, pagar a promessa e encerrar. Só que a gente levou uns missionários com a gente foi num ônibus além do caminhão, e além do alimento a gente levou a palavra. E a gente foi numa cidade onde não tinha igreja evangélica. E para nossa surpresa, 183 almas entregaram a vida para Jesus naquele lugar. E aí a gente ficou preso, né? E falou: não pode, nós não podemos parar. Aí vamos continuar fazendo. Então, todo feriado de carnaval a gente faz. E através de um missionário também que a gente conheceu pelo Facebook, a gente descobriu a tribo Machacalês, que fica no Vale do Mucuri, divisa com a Bahia. E aí a gente conseguiu o contato da cacica de lá.
porque elas são mulheres, são 8 tribos da mesma etnia. E são mulheres que comandam as tribos. E a gente começou a entrar em contato com a cacica, e a gente foi lá, foi muito bem recebido. Hoje a gente se sente até um pouco parte da família dos Machacalis. Então o trabalho ele vai ganhando corpo, vai crescendo, e chega uma hora que simplesmente não tem como parar. E na Bolívia, tem um irmão, Fabiano, que faz mais essa parte, de Bolívia, Uruguai. Então o Fabiano ele sempre ajuda o nosso projeto Evódia. E a gente também ajuda sempre o projeto dele, que é ir para fora. Então quando a gente vai para fora, o grande responsável e mentor é o Fabiano. O Evódia é no Vale do Mucuri e no Vale do Jequitinhonha. Então o Fabiano ele fica como uma extensão do trabalho de vocês, é um complemento do trabalho de vocês fora do Brasil. Isso. O trabalho do Fabiano é mais a área social. É algodão doce, pipoca, sorvete, cama elástica, e a gente ajuda ele ajuda a gente, né? Praticamente a gente se tornou um corpo só, né? Trabalhamos junto. Inclusive o Fabiano ele vai na tribo com a gente e ajuda a gente lá na tribo também. Glória a Deus. Pastor, falando sobre a tribo, eu fiz algumas pesquisas para eu também não ficar completamente à parte sobre a comunidade indígena. Como foi chegar na comunidade para fazer o primeiro trabalho? Na verdade, quando a gente chegou a primeira vez na tribo, eles já estavam esperando a gente. Então a gente levou alimento e levamos todos o equipamento do Fabiano. Então levamos lá algodão doce, levamos a cama elástica. E aí a gente trabalhou com as crianças a primeira vez. A gente serviu refeições para todo mundo de uma tribo, né? Porque são 8 tribos. Com a Maria Diva, que é a cacica dessa tribo que a gente faz o trabalho, a gente serviu alimento para todos, deixamos alimentos lá, e o mais foi trabalhar com criança. A gente levou bola, boneca e os brinquedos para as crianças se divertirem. E foi muito bom. Foi a primeira experiência nossa com o índio, né? E só 5% dessa tribo que fala a nossa língua, né? Os demais ainda mantêm a cultura deles ainda, mantêm a língua deles ainda. E a nossa ideia não é mexer na cultura deles, mas que eles venham conhecer, né? Na verdade, eles já conhecem, talvez, eles conhecem a Deus melhor do que nós ainda. Mas nós fomos lá para nós dividir essas experiências, né? Sobre a palavra de Deus. Amém. Eu vi na pesquisa que cada etnia tem uma língua própria, tem uma cultura própria. Isso ainda existe hoje? Cada etnia tem o seu mundo próprio? Nos Machacalês são 8 tribos da mesma etnia. Então cada um tem a mesma cultura e a mesma língua ainda. Inclusive tem a escola interna que o professor ele dá aula na língua para as crianças aprendem. E depois de um certo nível que as crianças aprendem a língua deles, aí é inserido a língua portuguesa, depois de adulto, para alguns. Quais são as maiores necessidades deles, pastor? Eu acredito que a maior necessidade deles hoje seria, assim, uma fiscalização governamental. Porque eles recebem benefício do governo e tem pessoas que tiram proveito, né? Tem muito índio alcoólatra, que eles acabam sendo prejudicados pelo próprio branco mesmo. O branco acaba tirando proveito dos índios. Eles não têm necessidade de falta de alimento, né? De alimento eles não têm. A saúde deles também é boa, eles são bem assistidos. E eles recebem um benefício do governo federal. E é em cima desse benefício que é extraviado aí, precisava de uma fiscalização em cima, para poder cuidar melhor desses índios. Eles não são, nessa parte financeira, eles não são bem assistidos. Mas por conta da simplicidade deles, não é? Com relação a isso, ou não ver maldade numa pessoa de má índole. Exatamente, isso mesmo. E hoje,
E por conta do alcoolismo também, né? Por conta do alcoolismo. Também. Eu cheguei a ver uma reportagem, pastor, que falava que por causa da área de caça e pesca deles, que foi bem limitada, eles precisavam comprar os seus mantimentos e comerciantes fraudavam eles na hora da venda de produtos ou mesmo com o próprio salário deles, usando de má fé. Isso ainda acontece? Sim, acontece sim. Eu cheguei a ver coisas que me deixou muito triste para um povo tão simples, humilde, que eu não tenho ideia mesmo. Mas o que eu vi a respeito de algumas matérias, algumas pesquisas que eu fiz, eles querem apenas ter o seu sustento. Só a sua caça, a sua pesca, o seu mantimento e manter a sua cultura ali. Tanto como Isso o senhor mesmo. falou, que muitos ainda preservam o seu idioma nativo, a sua cultura nativa, mas são muito receptivos. Isso São muito mesmo. receptivos para novas pessoas, principalmente que queiram ajudar. É isso Vocês mesmo. fazem esse trabalho há quanto tempo lá, pastor? É 4 anos, né, Zé? 3 anos. 3 anos. Uns 3 anos. 3 anos. Com relação à fé deles, como que é a crença? Rituais? Eles acreditam em Tupã, e Tupã é Deus, e Tupã é o mesmo Deus nosso também, só muda o nome, Tupã. Eles não têm imagens de escultura, eles adoram o Tupã mesmo, e eles adoram o Tupã dançando. Então eles chegam a dançar de 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, dançando para Tupã. Então o culto deles são dança mesmo. E a gente não chegamos a participar, ele chama Casa da Religião, que nós chamamos de igreja, chama Casa da Religião. Nós não chegamos a participar da dança, mas chegamos a participar de um ritual deles. E a gente foi muito Entendi. E como é apresentar Jesus para essa cultura? Quando eu dou palestra falando sobre área isolada, tem uma coisa que é muito importante. O segredo é equilíbrio. Equilíbrio. Um crente ultrapentecostal não dá certo lá. Ele pode ser pentecostal equilibrado. Porque na tribo, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir. Olha, eu posso ir ali? Pode. Eu posso fazer tal coisa? Pode. E quando não pode, ele fala na cara também, que é o filho da Maria Diva. Ele fala, não pode ir lá. Então, tudo a gente tem que pedir, a gente tem que pedir permissão, se pode, se não pode. E é isso. Tem que ter equilíbrio, tem que ter... O tempo todo eles estão observando o comportamento da gente, né? E eu também sou uma pessoa bastante observadora. Eu também presto bem atenção no comportamento, vejo. E a gente tem que ter cuidado para não pisar na bola e saber que a gente está no território deles. Então a gente tem que respeitar eles, respeitar a cultura deles, respeitar o jeito deles. E isso a pessoa tem que ser consciente com isso. Outra coisa também que um missionário ele tem que se cuidar, que eu já vi certa situação, é sobre a comida. O missionário ele tem que estar preparado para pegar uma comida, agradecer e comer. Ele não pode ficar cheirando a comida, experimentando e falando que está ruim. Então isso chateia o povo, né? E você tem que ir preparado para chegar lá, se bem que a comida deles é normal, né? Igual a nossa mesmo. Mas eu vi, por exemplo, na Bolívia, a pastora local, ela trouxe um tipo de salgadinho que a gente nunca viu aquele tipo de comida. E ela falou assim, antes de vocês ir embora, eu tenho uma grande surpresa para vocês. E, de repente, chegou um cara com uma motinha, trazendo aquele ali, e ela feliz por estar trazendo aquele alimento ali para nós. E teve missionário que falou, ai, credo, eu não quero comer isso aqui. Ainda bem que na hora eu estava na minha frente, gente, não pode. E missionário largando, não comendo. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque lembrando que o missionário ele tem que estar preparado. Cada cultura, cada país tem a sua cultura, seus costumes, e a gente tem que estar preparado para isso, para não ofender as pessoas.
Tem um missionário amigo nosso, Thales, também, que ele faz trabalho na Bolívia, no maior lixão que existe no mundo, na Bolívia, e ele trabalha com índios também. Ele falou uma coisa muito interessante. Se a gente pegar, tirar, às vezes, o índio está só com aquele lacinho, cobrindo o corpo, na cintura ali. Se uma pessoa tirar um lacinho daquele, é considerado uma violência. E isso pode ter consequências gravíssimas. Então, por isso, a gente tem que estar atento e ser equilibrado, senão pode se dar mal. Eu acredito que nesses trabalhos, antes do senhor sair com a equipe, tem uma orientação para a área que vai trabalhar e ter esse tipo de cuidado. Mesmo assim, as pessoas ainda passam esse tipo de situação, né, pastor? É verdade, isso mesmo. Toda vez que a gente sai com um ônibus, geralmente sou eu que acabo dando uma palestrinha no ônibus, falando da cultura, como que tem que se comportar. E às vezes algumas pessoas meio desavisadas fogem um pouco da regra, mas eu e meu irmão, nós somos bem atentos a isso. Às vezes a gente presta mais atenção no nosso povo do que no outro povo para não acontecer, para não ter nenhum tipo de problema. Entendi. Eu fiz um treinamento de missão aqui. A Assembleia de Deus Missão aos Povos, ela tem um curso chamado CAAN. É o curso de aperfeiçoamento de agente missionário. São 4 meses de curso e 2 dias é feito um trabalho evangelístico numa cidade que eles escolhem. E um dos nossos professores falou que uma missionária foi treinada, preparada e separada para um determinado lugar, fora do Brasil. Chegando lá, ela teve um confronto com um comerciante. E ela usou palavras de xingamento com a pessoa. E ela teve que voltar, porque ela não tinha mais condição de continuar um trabalho missionário naquele local. Uma vez que ela tinha agredido a pessoa verbalmente, ela já não tinha mais espaço nenhum para falar de Jesus ali. E ela teve que voltar mesmo avisada. Por isso que eu digo, a gente tem que ter equilíbrio. O segredo é equilíbrio. E muita atenção. Aí deixa eu lhe perguntar com relação a... Eles dançam para Tupã, eles sabem que Tupã é um Deus soberano, é o Deus que comanda todas as coisas. Mas como chegar para eles e dizer que Jesus é esse Deus que eles estão adorando? Da última vez que a gente foi na tribo, a gente plantou 1000 mudas de ipê. E só com criança. As tribos têm muita criança, porque lá, garotas de 12 anos elas já têm que ser mãe, para continuar a etnia deles, para continuar o povo. E para falar de Jesus para eles, naquele momento eu usei a semente que as criancinhas estavam plantando. Então eu falei, como pode uma semente, né, que Deus criou e tal, e a gente sempre tem, né? O que eu sempre admiro a semente, eu sempre dou um exemplo. A gente pega um grãozinho de arroz e quebra ele, a gente olha, não tem nada. Nada ali dentro. E um homem que já conseguiu ir na lua, não consegue fazer uma sementinha daquela. Então aquilo ali é vida. E só Deus tem o controle absoluto sobre a vida. Então uma semente já é uma porta aberta para você falar de Jesus. E do amor de Cristo. É uma bênção, pastor. Eu acho muito interessante as estratégias. Nós temos alguns missionários fora do Brasil. Um deles trabalhava em Burkina Faso. E ele, para alcançar crianças que são deficiente visual, ele tinha uma escolinha de futebol. E toda vez que eles iam treinar, antes tinha aquela conversa do treinador com os jogadores. E os princípios que ele passava para as crianças, para um bom cidadão, eram princípios bíblicos. Então a palavra de Deus era pregada, a palavra de Deus era semeada, sem a forçação para a pessoa. Porque uma vez que a gente sabe que a palavra de Deus vai onde a ciência não vai, é uma espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Uma vez que você anunciar o evangelho, não precisa ser desse modo engessado que a gente conhece, porque é um trabalho muito mais aberto. O Espírito Santo se encarrega do restante, né, pastor? É verdade, isso mesmo. E o evangelho é tão simples que até os loucos acertarão o caminho.
Então não precisa de muita firula, de muita coisa. Basta a gente se colocar como ferramenta na mão de Deus e falar, Senhor, me usa como ferramenta. E deixar o Espírito Santo, deixar Deus usar a vida da gente, sem a gente se preocupar. Porque o Espírito Santo se encarrega. É isso mesmo. O senhor tem um testemunho que possa contar para a gente no trabalho com os Machacali? Testemunho do Machacali é a cacica, a gente falando de Jesus para ela, e um dos últimos áudios que eu recebi dela, ela dizia mais ou menos assim: eu estou orando às madrugadas, eu estou pedindo para que Deus venha abençoar a vida dos pastores, porque os pastores é uma bênção na nossa vida. E ela começou a falar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu falei, Deus tá... A mulher já tá mais crente do que nós já. Glória a Deus. Só de orar nas madrugadas já vence um monte. Então, é verdade. Que bênção, pastor. Bom, continue, desculpa. Agora tem uma coisa que aconteceu, numa viagem que a gente fez para Montevidéu, no Uruguai, e que poucos crentes sabem. No Uruguai, hoje, é o país que tem o maior índice de suicídio no mundo. Qualquer um pode dar um Google aí que vai ver. E cristão no Uruguai é só 4%. Isso é os evangélicos e os católicos. Entre evangélico e católico, 4% de cristão. E o que mais predomina no Uruguai, coisa que eu não sabia, é o candomblé. Para nós entrar com ônibus no Uruguai, com missionários, eles cismaram que tinha droga dentro do nosso ônibus e trouxeram o cachorro. Para resumir o que aconteceu, veio cachorro, veio exército, Polícia Federal, para não deixar a gente entrar no Uruguai. E eles tomaram nossas bagagens, a nossa bolsa, tomaram nosso celular. Nós estávamos com 3 advogados dentro do ônibus, não deixaram ligar nem para o pastor que ia receber a gente no Uruguai, não deixaram ligar para o Brasil. Eles se apresentaram como advogado, eles falaram, vocês são advogados no Brasil, aqui para nós vocês não são nada. E deixaram a gente das 3 da manhã até 3 horas da tarde, foi isso, né? Das 3 da manhã até as 3 horas da tarde. A gente ali na fronteira. Depois, por fim, eles resolveram que iria cortar o ônibus. E chegou uma caminhoneta com as ferramentas para poder cortar o ônibus. Os missionários começaram a orar, começaram a cantar, e aí eles ficaram mais endemoniados ainda, quando viu os missionários cantando e orando. Por fim, acabaram liberando a gente. E quando a gente chega no Uruguai, numa cidade lá que a gente vai converter o nosso dinheiro pelo dinheiro deles, aí uma mulher atravessa a rua e pergunta, vocês são os missionários que estavam presos na fronteira? Porque saiu na CBN aqui no Brasil, que tinha missionário preso na fronteira, teve televisão na fronteira, foi lá. E aí, ainda bem que o Fabiano estava junto, o Fabiano acabou dando uma entrevista para a televisão de lá, e aí acabou esclarecendo melhor. E aí essa mulher falou, vocês são os missionários que estavam presos na fronteira? Aí, sim, somos nós. E ela falou assim, o meu filho era um daqueles policiais que estava na fronteira. Ele ligou para mim aqui e falou, mãe, ora pela vida de uns missionários que estão aqui na fronteira, porque eu acabei de receber a ordem para poder cortar o ônibus deles. E eu vou cortar o ônibus sabendo que esses missionários não têm nada. Então você vê que o impedimento que o diabo ele tenta fazer para que o evangelho não chegue. O Satanás ele inventa estratégia para que o evangelho não seja pregado. E infelizmente nós somos em 43 milhões de evangélicos do próprio diabo de um banco de braço cruzado. E não vai à luta para poder resgatar essas almas, resgatar essas vidas que estão por aí. Nós somos uma benção, graças a Deus. Converteram principalmente crianças. Tinha umas mulheres lá que inventaram uma estratégia, lá inventaram. As mulheradas contra o Uruguai. Quando foi à noite, o culto, e toda a vida para Jesus chorando. Então, esse foi um dos maiores sonhos que eu tenho
E o Missões Evode é para todos que quer fazer missão. Quem quiser fazer missão é só procurar já com a gente. Deus. Uma coisa que você falou que é de importância, pessoas que fazem de mantimento já passaram cesta básica, o que for, já passaram e pessoas resgatadas. Você tem duas classes. Pessoas resgatadas, entender então elas não vão medir onde quer chama para direcionar para onde. Pessoas que Deus realmente outras nações. Tem pessoas dentro de casa, dentro da sua igreja, no seu bairro, na faculdade. Falou isso. Por mais que uma por mais que vista, continuam de braços cruzados, como se não estivesse vendo nada. E há como de vocês? Tá bem ruim o áudio agora. A imagem também não está muito boa. Tá bem. Então eu entendi a pergunta do pastor, mas em picadinhos. E se desse, né, o áudio, porque não tá. Aí o pastor poderia repetir. Pastor, a sua conexão está falhando. Ah, será que voltou? Agora voltou. Agora voltou, tá bom. Voltou. Será que é aqui mesmo? Eu estava falando que... Até onde o senhor ouviu? Eu vi falando sobre os irmãos de braço cruzado e sobre cesta básica e alimento, não é isso? Eu acredito que o senhor, quando falou que pessoas que fazem trabalho ajudando outras pessoas na área financeira, alimentação, essas pessoas um dia passaram necessidade. E elas entendem a importância que é isso na vida de uma pessoa. E além de você fazer, a fé sem obras é morta, né? Você leva o evangelho e leva o pão para a pessoa. E eu estava falando que as pessoas que têm interesse em almas, em resgatar almas, em ganhar almas para Jesus, parte delas um dia foram resgatadas. Parte delas, alguém pagou o preço pela vida delas para elas estarem aqui hoje. E hoje dedicando a vida dela em alma, enquanto outras não estão preocupadas com isso. Por mais que mostrem uma informação, e eu acredito que tem uma prestação de contas, como nós temos visto nas redes sociais, é um vídeo, é uma foto, é uma informação. Tem pessoas que ainda não deixam essa chama acender no coração. E fica como se não estivesse vendo nada. E pessoas caminhando para a condenação, precisando de uma oportunidade de salvação. Precisando de ouvir falar de Jesus que salva. De um Jesus que quer passar a eternidade com ele. Mas, infelizmente, não tem ainda esse mover em todos, né? E no grupo de vocês, como funciona, pastor? Essa preparação, essa chama para o trabalho? Na verdade, o grupo da gente não é formado pelas mesmas pessoas. Na época que a gente vai viajar, a gente anuncia no Facebook e em alguns outros meios de comunicação falando sobre a viagem. E aí as pessoas começam a procurar a gente e querer saber a informação, como funciona. Então as pessoas que procuram a gente já são missionários. Já são pessoas que já têm essa chama que arde dentro. Então, em matéria de ser missionário, a gente não precisa se preocupar, né, com as pessoas que viajam com a gente. São pessoas que já têm história, pessoas que já conhecem mesmo o campo missionário.
Então, às vezes, eles não conhecem o campo que a gente está indo. Então, por isso que há necessidade só daquela palestra para poder falar como funciona e tal, de comportamento. Mas eles já são missionários que choram de alegria de poder estar indo fazer o bem. E eu fico pensando, a maioria das pessoas que não sai para poder fazer o ID, eu vejo dois problemas. Um, eu acredito que a própria pessoa não tem a certeza da salvação dela. E por ela não ter a certeza da salvação dela, ela não se preocupa com a salvação de outras pessoas. A pessoa que é salva, ela não quer que as pessoas vá para o inferno. Ela não quer que a família dela, os vizinhos dela perecem. É como se a gente lesse um livro bom e gostaria que todos lessem aquele livro. É como se a gente assistisse um bom filme e a gente indicasse aquele bom filme para todas as pessoas. Como a gente tem certeza que a gente vai morar no céu com Cristo, a gente também tem aquela vontade que todos vai com a gente. Então, a obra ela nasce naturalmente no coração daquelas pessoas que têm certeza da salvação. E um outro problema é que a maioria das igrejas, infelizmente, não está preocupada com alma. Hoje, se decide se um pastor é bom ou não pela arrecadação da igreja. Não é pelas almas que tem lá dentro. Nas reuniões dos obreiros, fala por que o rendimento da sua igreja caiu. Essa é a primeira pergunta na reunião de obreiro, da maioria das igrejas. Não é quantas almas aceitou Jesus, quantas pessoas tem para descer as águas. Não é mais essa preocupação. Então a pessoa entra numa igreja, senta num banco, escuta aquele sermão, vai embora para casa e dorme e vira um ritual. E acaba virando uma religião. Então, infelizmente, as igrejas não estão preocupadas com alma. Tanto isso é verdade, a gente faz um trabalho na Cracolândia. E nós somos 43 milhões de evangélicos. A primeira vez que nós fomos na Cracolândia, tinha um crente lá pregando o evangelho. Com a Bíblia na mão, no meio do povo e falando de Jesus. A segunda vez que a gente foi, não tinha nenhum. Então, cadê esses 43 milhões para poder fazer o ID? Está esquentando o banco de igreja. E sendo doutrinado para isso. Doutrinado para dar dízimo e dar oferta. E não doutrinado para poder levar a palavra de Deus. Não tem. Eu já participei de obra de missionário de uma igreja, que ele falou para mim, eu estou aqui contra a vontade do meu pastor. E o pastor acha que eu estou pecando ou não? Eu falei, por que seu pastor não queria que você viesse aqui? Ele falou que aqui não tem, a nossa igreja não está aqui, que aqui tem ovelha de outro aprisco, e que se eu viesse para aqui eu ia arrumar problema e confusão com pessoas de outras denominações. Aí eu falei para ele, não, meu irmão, você não está pecando, porque o apóstolo Pedro ele fala, mas antes eu obedecer a Deus do que aos homens. E se Deus já falou para nós ir, então nesse caso o pastor não tem autoridade para falar para a pessoa fica. A gente tem que ir. E lembrando outra coisa, são as ovelhas que escolhem o pastor, não é pastor que escolhe a ovelha. Se a gente está numa igreja travada, amarrado, e tendo só a lã arrancada e cai fora, vai procurar uma igreja que faz missão, que prega o evangelho, uma igreja séria. Chega de voto, dízimo, envelope, e só isso. E vende coisa e compra coisa, o mundão lá fora está perdido, está indo para o inferno, a Cracolândia desce milhares de pessoas para o inferno todo dia. Existe 12 mil povoados no Nordeste que não tem um crente. Será que porque no povoado no Nordeste não tem nenhum crente? Será porque as igrejas estão concentradas só nas grandes capitais? Será que tem a ver com dinheiro? Porque nesses 12 mil povoados do sertão não tem dinheiro, não tem nem comida. Então não é interessante uma pessoa chegar lá e colocar uma igreja e começar a distribuir envelope pedindo dinheiro, porque não vai ter. Infelizmente, essa é uma verdade nua e crua, da qual eu fico muito triste. E foi justamente por isso que existe o Evódia hoje. E eu acredito que o Evódia vai cada vez mais crescer e abrir a mente das pessoas. Para as pessoas entenderem que ser servo é servir. Ser servo não é ir na igreja e levantar a mão lá e fechar o olho e ficar lá fingindo que está recebendo o Espírito Santo. Ser servo é servir. Não tem como eu ser servo se eu não servir o meu próximo. Não tem como, isso é impossível. Eu só sirvo a Deus se eu servir meu próximo.
Amém, pastor. Eu estava até pensando numa situação, igual o senhor falou sobre o projeto do Evódia de crescer. Eu conversava com a minha esposa ontem e eu falei para ela sobre a seguinte situação de Ezequiel 37. Ezequiel 37, a Bíblia narra a história de um profeta no meio de um vale de ossos secos. Depois que Deus restaurou aquele vale, a Bíblia conta que tem um exército pronto para a batalha. Bastou um homem ligado com Deus no meio de um cenário impossível. E sobre a ordem desse Deus, Deus levantou um exército para batalhar. Então, Deus abençoe o Evódia, Deus abençoe a vida de vocês. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa desse tipo de trabalho, do amor que tem no coração de vocês e a coragem. A coragem. Porque eu conversava com uma missionária há duas semanas atrás, e ela fez trabalho em Cabo Verde, e ela é muito nova, é uma jovem. E muitas vezes nós encontramos aventureiros em trabalhos missionários, turistas em trabalhos missionários, e não pessoas dispostas realmente a renunciar, a pagar o preço, a morrer se for necessário, se for esse o propósito, para que a sua vida leve Jesus a outras vidas. A comodidade é muito tranquila, né, pastor? O conforto, o ar-condicionado, um banco acolchoado, isso aí é tudo muito tentador. Então, às vezes, você separa até um momento para evangelizar uma tarde. Você vai, o sol é quente, está chovendo, está frio, já. Essas são as dificuldades. Imagina você ir para uma terra estranha, para um lugar de outra cultura, de outro idioma, e geralmente você não é nem bem-vindo lá. Para você anunciar o evangelho. Como é que fica? Volta para trás, larga a mão, ou cai dentro mesmo pedindo a Deus misericórdia e graça e rompendo as barreiras? Porque eu vou falar que essa situação que vocês viveram no Uruguai não é para todo crente não, viu? Muita gente deveria desistir e largar a mão desse negócio de ir atrás de alma. Por causa das dificuldades. Mas missionário é corajoso. Missionário é corajoso porque sabe que existe um Deus no céu que derruba todas as barreiras. Primeira viagem do Pai. Glória a Deus. A missão, eu sempre costumo dizer que às vezes é um sofrimento gostoso. Porque a gente sabe quem a gente está servindo. Isso nos traz alegria, nos traz um conforto. Quando Jesus ele desce no abismo e que ele grita, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus ele está falando de todo o poder, não ficou nada para Satanás. Então a gente está servindo esse homem que tem todo o poder na mão. Então, diante de certas situações que a gente vive, isso traz tranquilidade. Eu acredito, isso é um pensamento meu, que se chegar um ponto da gente morrer, perder a vida, for assassinado, eu acho que nem dor a gente sente. Eu acho que quando chega no momento que a gente vê que vai partir mesmo dessa para outra, eu não acredito, por exemplo, que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava sentindo dor, ele estava sofrendo. Eu não acredito. Porque ele olha para o céu e ele vê Jesus sentado à destra da direita do Pai. E eu acho que aquilo ali trouxe para ele uma ansiedade dele estar ali o mais rápido possível. Falar, gente, eu continuo jogando pedra que vocês estão me mandando para perto do meu amigo, aquele amigo que eu quero estar eternamente do lado dele. E a sensação de fazer missão, ela é muito gostosa e ela responde todos os porquês da nossa vida. Por que eu nasci? Eu vim no mundo para quê? Qual é o objetivo? Que sentido tem essa vida? A missão, ela responde tudo isso. Responde todos esses porquês. Talvez pode ter alguém me assistindo agora, talvez ele já ajudou um deficiente visual a atravessar uma rua. Ou um cadeirante. Quando ele sai do outro lado da rua, ele tem aquela sensação que ele já fez a boa ação dele do dia, e ele sai confortável, ele sai alegre, fala, nossa, graças a Deus, hoje eu fiz uma boa ação. E quando a gente sai fazer missão que fica uma semana ou 2 semanas fora, é isso que a gente sente dia e noite. Essa alegria, essa satisfação,
de estar servindo as pessoas. E é muito bom demais. Eu até costumo dizer que um crente mesmo, de verdade, ele tem que fazer missão. E uma coisa também que eu acho que atrapalhou muito as igrejas é que instituíram grupos de pessoas denominados missionários. Então, uma igreja, um tempo, tem 400 crentes, e tem ali 10 irmãs que é missionária, e precisa de alguém fazer missão, a pessoa fala, não, isso não é problema meu, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou diácono, eu sou presbítero. Quem é missionário são aquelas irmãs, isso aí é problema delas. Então, eu acho que quando fizeram credenciais, eu acho que estragaram um pouco. Porque, na verdade, quando Jesus fala ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus está falando para homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, falando para todo mundo. Então, o crente tem que entender que quando ele nasce de novo, ele nasce missionário. Antes de pastor, antes de tudo, ele nasce missionário. É isso que as pessoas têm que entender. Amém, pastor. É exatamente esse pensamento que a gente compartilha. E é o que está em Atos, né? Aqueles que aceitavam a Jesus, de imediato já saía para propagar a palavra, porque o que tinha recebido era tão bom que não tinha como ele ficar só para ele tinha que dividir, ele tinha que propagar, ele tinha que anunciar para que outras pessoas sentissem o que ele estava sentindo e recebessem o que ele tinha recebido. Verdade. Eu costumo dizer também, se você pegar uma nota de R$100 e guardar debaixo do seu colchão, ela não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor se você gastar. Se você não gastar, ela não tem valor. Então, aquilo que a gente tem dentro da gente, se a gente não dividir isso com as pessoas, também não tem valor nenhum. Você pode ser cheio de coisas boas, mas não vai servir nem para você. Então, a gente tem mesmo que se gastar na obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a gente pensa em outra passagem. Na multiplicação dos pães, Jesus fala assim, ó, dai-me voz de comer, o cesto está cheio, dai-me voz de comer. E como o Senhor falou daquelas pessoas que muitas vezes não fazem porque ela mesma não tem certeza da salvação, o cesto dessa pessoa provavelmente está vazio. Não tem o que ela dizer com ninguém, porque às vezes ela não tem nem para ela. Porque no momento de desespero, no momento de dor, no momento de angústia, ela não sabe nem buscar em Deus refúgio e fortaleza. Quanto mais dizer para outra pessoa que é lá que você encontra a solução, é em Deus. Isso mesmo. O texto está meio que vazio na hora dessa, né? É verdade, isso mesmo. Então, pastor, nós estamos caminhando para o final aqui, nós ainda temos 12 minutos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre os projetos do Evódia e esses mais recentes que foi até anunciado. O senhor estava... Quem foi que falou sobre umas doações, lata de tinta, umas coisas? Foi o senhor que fez o vídeo? Foi o meu irmão Oséias. Quer falar, Oséias? Não. Esse aqui Eu sou administrador da página. Administrador da página. E os problemas jogam para ele. Divide com a gente esse projeto, essa situação. Deus pode tocar na vida de alguém e contribuir com esse trabalho. Então, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Então, o trabalho que nós vamos estar fazendo agora em dezembro, na verdade eu acho que em janeiro ou fevereiro, porque o nosso trabalho para o Vale do Jequitinhonha, de fevereiro, infelizmente, foi adiado, né? Porque nós temos várias pessoas na área da saúde que estão em linha de frente aqui, então a gente não quer colocar em risco, né, para trabalhar com o povo lá do Vale. E nós vamos estar fazendo uma viagem, 2 carros para Bolívia, da casa do pastor Jaime, né, em Puerto Soares, ele é da etnia Quechua, e a gente está com esse projeto está terminando a igreja dele, né, lá, e assim, a gente está precisando de tintas, apesar que a tinta nós já ganhamos hoje, ganhamos 2 latas de tinta. Glória a Deus. Precisar de ventilador, né? Essas coisas assim para o trabalho lá, né? É para equipar a igreja. Não entendi. É para equipar a igreja. Para equipar a igreja. Você falou de caixa de som, não foi? Caixa de som, não precisa ser
Conosco vai estar indo também a doutora, que vai estar dando palestra para eles lá também, enquanto nós vamos estar trabalhando na igreja, né? Não vamos poder ir com muita gente por causa da aglomeração, né? Umas 8 pessoas só. Entendi. E eu vou deixar aqui o espaço aberto para os irmãos que estão assistindo e os que vão assistir posteriormente. Quiser contribuir com esse trabalho, pode entrar em contato com o mensageiro Mário ou diretamente com o Evódia. A irmã Ellen está perguntando, tem sim. Você pode entrar diretamente em contato com o Evódia. Eu tenho o grupo no meu Facebook e também no meu Instagram, como o pastor Rodimar, também no meu Instagram, e entre em contato com eles e deixa Deus usar para contribuir com essa obra, porque a Bíblia fala que nenhum trabalho para Deus é em vão. A gente sabe que a gente não trabalha por recompensa, nós trabalhamos porque Deus já nos deu, que foi a vida eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados e o Espírito Santo, que é o melhor que nós podemos ter. Mas deixa Deus usar a vida de vocês. Amém. Desculpa, como é o nome do senhor, missionário? Sou Oséias. Me chamo Missionário Oséias. Zé. Missionário Zé, deixe uma palavra para a gente, para a gente guardar na tábua do nosso coração, e já eu agradeço a participação do Senhor, do pastor Rodimar, que Deus continue abençoando. Deixa uma palavra para a gente aí, para finalizar. Chegou, pastor Rodimar. Rodimar dá a palavra final aí. Tô certinho, né, Zé? O Oséias é o Moisés e eu sou o Arão. Tá Moisés certo. idealiza e Arão vai lá e executa. Pronto. O que eu quero deixar para os ouvintes que estão ouvindo aí, que estão assistindo a gente, procure fazer missão. A missão, ela cura depressão. Nós temos testemunhos de pessoas que foram curadas da depressão. Tem a doutora Cida, advogada, foi viajar com a gente para o Vale do Jequitinhonha. Ela levou uma caixa de remédio. Uma para dormir e outra para acordar. E em pleno sertão, dentro de um ônibus que a prefeitura cede para a gente chegar até o povoado, porque o ônibus não tem condições de chegar. Os irmãos louvando dentro do ônibus. De repente entrou um vento dentro do ônibus. O poder de Deus foi manifesto dentro daquele ônibus. A doutora Cida não aguentou ficar em pé, ela caiu sentada e levantou curada da depressão. E hoje ela dá palestra sobre pessoas deprimidas. Então, missão cura depressão. Amém? Quem faz missão não comete suicídio. Quem faz missão procura um sentido para a vida. Quem faz missão sente-se vivo. Amém? Amém, pastor. Nossa, impactante. Deus abençoe sua vida, pastor. Deus abençoe a vida do missionário Zé, seu irmão. Vamos trabalhar aí essa timidez dele, vamos trabalhar. Né? Ele era pior, melhorou bem. Era pior? Mas tá bem, tá uma bênção. Muito prazer em conhecer vocês. Foi muito edificante para a minha vida, eu acredito para todos que terão acesso a esse conteúdo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Se Deus assim permitir, um dia nós vamos cooperar juntos com o trabalho com vocês. Amém. Para nós vai ser um prazer. Qual estado que ele é? De qual estado que o irmão é? Estou em Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, mas eu estou Minas na Gerais. cidade de Calcaia, Ceará. Lá de Calcaia, Ceará. Beleza, mas minha esposa é cearense. Amém. Então é gente boa. Você é cearense, é gente boa. Você é um povo bacana mesmo. Pois abraço, pastor, e Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a vida do senhor também, o seu ministério também. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor.